Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Seja bem-vindo a mais um Angra em Revista. Comigo está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Almenezes. Boa tarde, obrigado Muito boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Presidente, crise política no que toca a nível nacional, um orçamento regional que corre riscos de não ser aprovado. Qual deles pode ser pior aqui para o município de Angra? Bom, para o município de Angra do Heroísmo, o pior que poderia acontecer era a não aprovação do Orçamento de Estado. Na verdade, a nossa dependência dos municípios em geral e em particular do Angra do Heroísmo em relação ao Orçamento Regional é muito pequena. Claro que há obras do Orçamento Regional que são feitas no Conselho, mas são obras do Governo, não são propriamente obras do município. Portanto, o nosso problema principal tem a ver com o Orçamento de Estado, já que é daí que os municípios são financiados, e o Orçamento de Estado para o ano que vem tem duas medidas de grande importância para o nosso município. Uma é um aumento generalizado das transferências a partir do Orçamento de Estado para as juntas de freguesia e para as câmaras municipais, que no nosso município isto significa qualquer coisa como 3,5 milhões de euros, e a outra tem a ver com uma nova regulação do sistema da ADSE, que integra os funcionários dos municípios e das juntas de freguesia na ADSE a nível global, ou seja, agora, na verdade, quem é a ADSE dos funcionários da Câmara é a própria Câmara que paga essas despesas, e se o Orçamento de Estado for aprovado, a partir de 1 de janeiro passa a ser a ADSE a nível global a fazê-lo, que se traduz numa poupança do ponto de vista do município de Angra na casa dos 400, 500 mil euros, e portanto estamos a falar de muito dinheiro que pode ser investido em outras coisas a favor do nosso município. Eu espero que, apesar de tudo o que está a acontecer e do gravíssimo problema a nível nacional que está criado, que seja possível aprovar o Orçamento de Estado, porque este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado extremamente bom para as autarquias e em particular para a nossa, e para a praia ainda mais, porque para a praia até tem uma verba extra na casa dos 4,5 milhões de euros, que muito jeito certamente dará à Praia da Vitória. Muito preciso, sim. E portanto nós temos um grande interesse na aprovação daquele documento. Espero que o Sr. Presidente da República, na altura que estamos a falar, ainda não sabemos quais são as datas que ele escolheu, espero que isto seja tido em conta e que o Orçamento de Estado se aprove. Quanto ao Orçamento Regional, pois no que diz respeito à Ilha Terceira em particular, que foi objeto de análise em Conselho de Ilha, e por unanimidade o Conselho de Ilha entendeu que o orçamento que era irrealista, o plano, que era irrealista e que nem sequer valia a pena estarmos a discutir o assunto, e por isso acho que não é de maneira nenhuma um bom documento. Não é surpresa o facto de tudo indicar que vai ser chumbado? Bom, eu acho que é merecido não ser aprovado. Na verdade, o parecer foi unânime do Conselho de Ilha, e quando eu digo unânime, isto significa que todas as tendências políticas estavam presentes no Conselho. Foi unânime dizer que, de facto, não era um bom plano. E por isso, o que acontecer acontecerá. Depois veremos quais as consequências que isso tem do ponto de vista da estabilidade do próprio governo, da governação, até porque o assunto também aí tem uma relevância relativamente pequena, porque, na verdade, mesmo que nada aconteça, faltam meses para as próximas eleições, que serão setembro, outubro. Em 2024 haverão eleições, certamente. Certamente, ou seja, mais mês, menos mês, não é por causa disso que alguma coisa não vai correr tão bem como deveria. Portanto, é um assunto que não tem a mesma relevância que tem a nível nacional. A nível nacional o assunto é bem mais grave e é um assunto que coloca grandes dúvidas e grandes incertezas sobre a governabilidade do país no futuro e até mesmo sobre a estabilidade do sistema democrático. Nós estamos num ano em que iniciamos as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, estamos claramente num momento em que o nosso sistema democrático tem falhas graves que precisam ser corrigidas. Obviamente que estas questões que envolvem a corrupção e que envolvem a menor seriedade às acusações, porque enquanto as pessoas não forem julgadas não saberemos a verdade, mas a verdade é que isto é altamente corrosivo da democracia e nós estamos perante uma situação de extraordinária gravidade. O Primeiro-Ministro é um homem que eu conheço desde há muito tempo e creio que não merece dúvidas nem suspeitas e deveria, enfim, as coisas deviam ter corrido no outro sentido, no sentido de primeiro se comprovar se é ou não é verdade e só depois acontecer o que aconteceu, mas infelizmente na política primeiro é-se condenado e depois é-se julgado.
E isso não é bom para a democracia, nem é bom para o funcionamento das instituições, e portanto eu lamento imenso o que aconteceu e creio que é algo que não é bom para ninguém e não é bom para este país. Presidente, falando até de uma forma mais generalizada, passamos por uma crise económica, inflacionista, temos o problema na Ucrânia, agora em Gaza. Era escusado realmente aparecer aqui mais uma crise, digamos assim, política, quer a nível nacional, e prevê-se também que haja aqui uma, não digo da mesma importância que o Presidente já referiu, mas também na região, porque vamos atrasar aqui processos no caso da região, nada verdadeiramente se atrasará, porque na verdade é possível governar por duodécimos, ou seja, provavelmente até é mais favorável ao próprio governo ficar com o orçamento deste ano em vigor, porque na verdade a não aprovação do orçamento o que faz é que em cada um dos meses se possa usar 1/12 do valor, ou seja, o valor correspondente ao mês do ano anterior. Isto não trará seguramente grandes dificuldades e, portanto, eu sei que vai haver uma grande dramatização em torno do assunto, mas não é por aí que as coisas vão correr verdadeiramente mal. E, portanto, havemos de sobreviver e não me parece que seja tão grave quanto isso. No Estado, sim. No Estado também, quer dizer, no Estado a mesma coisa se aplica ao Estado. A grande questão é que enquanto que o orçamento regional e o plano regional, o que estava proposto, não traz melhorias e, portanto, não é propriamente uma coisa que nós aspiremos por ele, o orçamento de Estado, esse sim, trazia um conjunto de melhorias que a sua não concretização obviamente impedirá, mas de resto as condições são as mesmas, o Estado também não parará e, portanto, mesmo que não haja aprovação do orçamento, a governação continua, claro, com o orçamento deste ano, e a mesma regra que se aplica à região aplica-se ao Estado. Portanto, esta questão do orçamento não é propriamente por aí que a tragédia vem por um conjunto de medidas que estavam a ser propostas e que muito vinham melhorar o funcionamento das instituições, que obviamente não terão execução, e é isso que está, porque de resto também não é desgraça nenhuma. Pior do que isso digamos, a instabilidade gerada e a desconfiança gerada sobre o sistema político, isso sim é que poderá ter reflexos muito graves sobre o futuro. E este não é apenas um problema português. Infelizmente, a maior parte dos países da Europa está a viver situações muito semelhantes a esta. Nós estamos a viver um período de instabilidade global e da Europa e da América. Basta pensar o que está a acontecer também na política americana com o ex-presidente Trump e tudo o que está... Ou seja, nós estamos a viver um período de instabilidade global que se somam duas guerras muito perto de nós e com consequências que podem ser gravosas para todos nós. Ou seja, nós estamos a viver um período que é muito semelhante ao período que se viveu nos anos 20 e 30 do século passado e, olhando para a história, as consequências desse período foram terríveis. Espero que neste século nós saibamos dar melhor destino às nossas vidas e não voltemos a repetir os gigantescos erros que acabaram em tragédias imensas que aconteceram no século XX. Mas a verdade é que, olhando para a instabilidade política de agora, olhando para a estabilidade política de então, há umas estranhíssimas e pouco, enfim... Coincidências? Eu ia dizer, são muito estranhas e auspiciam um pouco de bom. E nós precisamos mesmo de pôr ordem na casa, e quando digo a casa não estou a falar na nossa apenas, é na casa regional, na casa nacional, na casa europeia e na casa mundial, porque este não é um problema exclusivo de nenhuma destas zonas. Há aqui um somar de crises em cima de crises que creio que é motivo para preocupação. Claro que também é verdade que as crises, agora temos que ser otimistas, as crises também são oportunidades e se calhar esta é a oportunidade de nós renovarmos o sistema político e de repensarmos a nossa vida em sociedade. Se calhar abre-se aqui uma porta para isso. Mas a verdade é que normalmente estas crises, se não têm uma resposta rápida e uma resposta eficaz, podem levar à deterioração da vida democrática. Eu espero que isso não aconteça e espero que este mau momento que estamos a atravessar seja apenas isso, um mau momento, e que a seguir venham soluções. Mas a verdade é que todos nós, e essa é uma questão que não é apenas dos políticos, até porque os políticos, todos nós somos políticos nas nossas vidas, todos nós, enquanto cidadãos desta terra, temos que olhar e repensar e pensar o que é que queremos e pensar com cautela para evitar que se gerem as tensões que depois possam levar a desfechos menos bons. Portanto, este também é um momento para cada um de nós refletir sobre a sua participação na sociedade e procurar novos caminhos. Presidente, neste momento são muitas as famílias que apertam o cinto há largos meses, ou seja, até já fizeram certeza mais buracos no cinto para poder apertar mais. Com isto tudo, o aliviar do cinto vai retardar?
Eu creio que sim, aliás, a tendência, infelizmente, é que estes problemas que nós estamos a atravessar, e particularmente os problemas de natureza global, porque nós, do ponto de vista económico, estamos integrados numa economia globalizada, os problemas que vêm dos dois lados do Atlântico necessariamente terão um reflexo sobre a situação económica aqui. E as notícias que têm circulado em torno das perspectivas, quer do Banco Central Europeu, quer da Reserva Federal dos Estados Unidos, sobre taxas de juro, implicam que as famílias que têm um endividamento significativo vão continuar com problemas. Ou seja, este é um tempo em que quem tem dívidas grandes, ou seja, a questão da dívida não é a sua dimensão absoluta, dívidas grandes em relação aos seus rendimentos, Exatamente. Tem aqui grandes desafios pela frente e, infelizmente, desafios que aparentemente não vão aliviar neste horizonte mais próximo. Portanto, é também um tempo de se pensar a nossa relação com os bancos e com o dinheiro, porque, na verdade, as coisas não estão propriamente fáceis para quem tem juros a pagar. Presidente, o Conselho de Ministros anunciou 45 milhões de euros para as rotas de obrigação de serviço público. Com isto tudo, a rota terceira Funchal fica em causa? Eu creio que não, mas também a verdade é que a rota terceira Funchal não é propriamente a rota prioritária que nós aqui precisamos. Eu não sei qual é o tráfego efetivo que existe entre a terceira e a Madeira, mas pronto, deve existir algum. Nós precisamos, assim, de garantir uma ligação aos principais mercados emissores de visitantes e, portanto, a grande preocupação são as rotas da terceira para a Europa e da terceira para a América do Norte, porque essas sim é que são aquelas que são fundamentais neste momento, mas eu creio que as rotas do serviço público, essas estarão garantidas, até porque os valores não são assim tão maus. O que é preciso é não usarmos esse dinheiro para financiarmos indiretamente as empresas de aviação, que tem sido a sina dos Açores a servirem de mielheiro para empresas de aviação e, portanto, esperemos que seja possível sairmos dessa situação de financiamento indireto. Reparem que cada vez que surge dinheiro público para uma rota, ela passa logo a dar prejuízo. E, portanto, passa logo a ser um problema, passa a ser... aliás, as companhias de aviação praticamente morrem por causa dessas rotas e, portanto, têm que ser financiadas. Portanto, o financiamento de rotas é algo que deve ser feito com grande cautela, exatamente para evitar este mecanismo perverso das empresas se aproveitarem para outros fins que não propriamente esses e estão-se a financiar à conta disso, o que também deve ser visto no que diz respeito ao financiamento da tarifa de residente. Na verdade, a tarifa também tem um efeito perverso. Repare-se que se não fosse existir o financiamento, ninguém, no seu perfeito juízo, pagaria 700 ou 800 euros para uma viagem a Lisboa. Porque é que nós pagamos? Pagamos que o Estado vai reembolsar. Exato. E, portanto, isso o que é que quer dizer? Quer dizer que as empresas estão-se a aproveitar da existência dessa tarifa para ir buscar dinheiro ao Estado. Portanto, todo esse mecanismo de financiamento de rotas tem que ser profundamente revisto e têm que ser criados mecanismos de salvaguarda. Portanto, eu creio que esses valores são adequados e o que é preciso mesmo é ter olhos para ver o que é que está efetivamente a acontecer. E já agora uniformizar, porque o arquipélago dos Açores e da Madeira têm critérios diferentes sobre esse assunto, mas depois... Bom, mas aí também é verdade é que os Açores e a Madeira têm realidades de transporte aéreo que são profundamente diferentes, ou seja, não é possível ter soluções iguais para situações tão diversas. Na verdade, a Madeira tem uma ilha... Na ligação ao território continental. Sim, mas aqui há uma outra questão aí que tem que ser vista, que é depois a interligação interior, ou seja, essa tarifa, na verdade, não é apenas a ligação ao continente, mas depois também tem os reencaminhamentos para as diversas ilhas. Portanto, há aqui um conjunto de diferenças que precisam também de ser consideradas neste processo. E acho que o que é mesmo fundamental é nós olharmos para isso e fazermos uma revisão profunda desse mecanismo, que foi e é extremamente bom para os residentes, mas que pode ser rapidamente deturpado e transformado num problema. Portanto, está na altura também de fazer uma revisão dessa matéria e perceber o que é que são os reais custos do transporte aéreo e, tanto quanto possível, abrir esse mercado à concorrência, porque caso contrário, o que nós estamos a fazer é ficar cada vez mais dependentes, outra vez, de uma solução única. Eu lembro os mais antigos, dos tempos em que a TAP era dona e senhora desta rota, em que cobrava aquilo que queria, em que uma viagem daqui para Lisboa custava, para um trabalhador médio, quase 3 ou 4 meses de salário.
E, portanto, isso mostra de Estamos a onde é que voltar nós atrás no viemos tempo. e mostra qual é o lugar onde nós não queremos ir. E, portanto, é preciso realmente manter a abertura à concorrência e não utilizar os fundos públicos para afunilhar cada vez mais as soluções. Presidente, já que estamos a falar de aviação, vamos fazer uma viagem ao espaço. A Ilha Terceira, a Gruta do Natal em específico, recebe uma simulação do ambiente lunar na última semana do mês de novembro. Este evento é mais importante que aquilo que as pessoas acham que ele pode ser. Este é um evento que pode vir a ter uma grande importância futura, porque, na verdade, lugares onde se possam fazer este tipo de treino e este tipo de ensaios não são tantos assim no nosso mundo. E a possibilidade de nós termos aqui na Ilha Terceira um centro em que isso possa ser feito, porque obviamente nesta altura vamos ter uma solução ali na Gruta do Natal relativamente simples e relativamente improvisada, mas a verdade é que se as coisas correrem bem e se isso começar a crescer, será preciso criar uma outra estrutura e é preciso envolver mais pessoas nisso. Esta também é uma oportunidade para que os nossos jovens e a nossa universidade não se sinta assim tão afastada do espaço quanto isso. Portanto, é uma possibilidade de nós também entrarmos numa área científica e tecnológica que tem um grande futuro e que não tem apenas a ver com o espaço, porque, na verdade, as soluções que ali se encontram acabam depois por migrar para coisas tão simples como os telemóveis que nós temos no bolso ou outras tecnologias que nós usamos no dia-a-dia. Portanto, há aqui um grande potencial e esta é uma matéria que deve ser levada muito a sério e que deve merecer da parte de todas as entidades daqui do nosso território o máximo de apoio, porque é uma porta que se entreabre e que pode vir a trazer soluções para o futuro. Portanto, é muito importante nós apoiarmos as novas tecnologias e pensarmos que estamos numa economia global em que não podemos ficar dependurados apenas numa solução e também estamos na altura de começar a pensar que existe mais mundo para além do turismo e para além da agropecuária. Também já foi anunciado pela organização que, se tudo correr dentro daquilo que eles esperam, o evento será certamente repetido em anos já posteriores. O objetivo é esse. Eu participei esta semana passada num evento chamado Kick-Off, em que eu tive por via teleconferência presente num evento que estava centrado no Porto, em que participaram pessoas um pouco por toda a Europa e na América do Norte, e em que se lançou um conjunto de ideias e um conjunto de pistas que me pareceram extremamente interessantes. Eu espero que isso depois tenha uma repercussão futura e espero também que haja cá entre nós quem agarra esta oportunidade. Estas coisas precisam de pessoas. Claro. E é preciso que haja gente que se quer envolver nisto e particularmente é preciso que haja jovens com a formação técnica e científica adequada que queiram participar no processo e que queiram aderir a ele. Portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que se abrem e que é preciso que agora quem está ali no Terinov e quem está a iniciar uma vida na área da ciência e da tecnologia se chegue para a frente. Que as agarre neste caso, não é? Presidente, taxa turística, os municípios da Ilha de São Miguel anunciaram que em princípio vão aplicá-la em 2024, no caso da Ilha Terceira é cedo? Bom, este é um debate que nós já tivemos aí, creio que há 2 anos atrás, ou um ano, coisa que o valha. Felizmente que se conseguiu eliminar a interferência que era profundamente desnecessária da região nesta matéria, portanto, e ela voltou para o sítio de onde nunca deveria ter saído, os municípios, que era do âmbito municipal. Agora cabe aos municípios fazer uma análise da situação da evolução do turismo nos seus territórios e perceber quando é que é necessário e quando é que é adequado. A Câmara de Comércio de Angra sobre essa matéria também já se pronunciou, já dizendo que continua a acreditar que será uma boa solução também para a Terceira. Essa é uma matéria que deve ser cuidadosamente analisada face à evolução do turismo na Ilha Terceira. Portanto, nós temos que olhar para o balanço deste ano, estamos, enfim, muito perto do fim do ano. As estatísticas do ano seguramente serão publicadas logo no início do ano que vem e com base nessas estatísticas nós precisamos de olhar e analisar o assunto e mais do que isso, nós precisamos de nos coordenar. Não faz sentido que na mesma ilha haja um município Exatamente. com outros 100, portanto, esse é um assunto naturalmente intermunicipal e, portanto, é preciso depois que as duas câmaras municipais, em função de dados concretos sobre a evolução dos ganhos do turismo, tomem uma posição. Portanto, esperemos calmamente para a publicação das estatísticas do ano e, em conjunto com os nossos colegas da Praia da Vitória, vermos
olhar para isto e também em conjunto com a Câmara de Comércio, que é a entidade proponente, teremos que falar e obviamente teremos que também falar disso no Conselho de Ilha. Portanto, há aqui um caminho que tem que ser feito e é um percurso sobre o qual eu pessoalmente não tenho nenhuma posição ainda definida, porque acho que não tenho informação suficiente sobre como é que as coisas estão do ponto de vista do turismo. Todos nós vimos ao longo deste ano as subidas e as descidas e as flutuações que foram acontecendo. Não é constante o Não é nível do constante e, turismo. portanto, eu diria que primeiro temos que conseguir aqui sustentabilidade e perceber exatamente onde estamos e depois, então, agir em conformidade. Presidente, falamos a 4 de fevereiro deste ano sobre Polícia Municipal. Esta é uma realidade cada vez, diria, mais premente, mais objetiva que poderá acontecer aqui no Conselho? Bom, essa é uma realidade que, de acordo com aquilo que foi também o compromisso eleitoral da lista que me elegeu, deveria ser estudada. Fazia parte dos nossos compromissos com os angrenses estudar a criação de uma polícia municipal. Não é que Angra seja uma cidade insegura, mas não, podemos reforçar. A polícia municipal não tem diretamente a ver com segurança ou insegurança, embora obviamente tenha alguma coisa a ver com isso, tem essencialmente a ver com questões como a regulação do trânsito, como a questão dos fechos e aberturas de trânsito, como as festas, enfim, tem a ver com o policiamento de proximidade e não propriamente uma questão de polícia criminal, porque nem sequer tem essas competências. Na altura, já agora, quando abordamos esse assunto, era derivado da falta de agentes da PSP. Eu acho que não se pode ver apenas as coisas dessa maneira, pode-se ver as coisas, e creio que é assim que elas devem ser vistas, sobre a possibilidade de nós termos uma proximidade maior com a polícia e resolvermos alguns problemas crónicos, como por exemplo aquele carro que está sempre parado diante da farmácia na Rua da Sé, na pior das horas, ou os carros que estão em cima do passeio e que não deixam passar as pessoas, ou o problema das touradas que não se podem fazer no mesmo dia porque não há polícias suficientes, ou as festas que afinal se fazem um bocadinho de forma diferente porque o custo de policiamento é excessivo. Portanto, há um conjunto de matérias em que a Polícia Municipal pode ser uma grande ajuda para o bom funcionamento do município. Mas obviamente que isto também tem custos. Custos, claro. E portanto, esta é uma matéria que deve ser cuidadosamente ponderada, e aquilo que se fez, e cumprindo o que fora prometido, foi encomendar a uma empresa da especialidade do estudo. O estudo está neste momento feito, ainda não está aprovado, mas está praticamente concluído, será presente à Câmara e será presente à Assembleia Municipal, e depois iniciaremos um processo que poderá levar ou não à criação de uma Polícia Municipal. Mas essa é uma daquelas questões que creio que deve ser referendada eleitoralmente. É um bocadinho como o palco da Praça Velha, em que eu achei que antes das eleições devia-se prometer e então a seguir, depois das eleições, fazer. De forma que as pessoas saibam o que vão. E da mesma maneira que antes das eleições fechou-se a rua e pôs-se lá um palco e diz que queremos fazer aqui um palco, e portanto as pessoas quando votaram sabiam o que aqui iam. Também esta questão da Polícia Municipal deve ser feita da mesma maneira, embora obviamente isto é uma posição individual e que não pode vincular a Câmara nem a Assembleia Municipal, porque obviamente são órgãos que têm outras funções e outras atribuições e até podem decidir de forma diferente. Mas eu creio que esta é uma daquelas matérias que deve ser cuidadosamente vista, cuidadosamente ponderada e depois incluída no manifesto eleitoral de quem o quiser incluir e o povo que se pronuncie nas urnas sobre a matéria. Portanto, parece-me que esse é o melhor caminho. Contudo, a nossa Assembleia Municipal é quem manda nisto e dirá o que entender. Presidente, para terminar, houve um restauro no monumento do Cemitério do Livramento. Explique-nos lá como é que... Nós, nesta altura, estamos aqui em Angra a fazer um esforço muito centrado sobre as questões do património, porque, enfim, estamos a celebrar os 40 anos da inscrição de Angra na lista do Património Mundial. E para isso nós resolvemos, para além dos restauros que já estavam em curso e que estão agora a terminar, da igreja da Nossa Senhora da Conceição, chamada Nossa Senhora da Conceição das Freiras, que era o nome antigo do convento das Concessionistas, do Hospital Velho, que já está concluída e que será inaugurada no dia 7 de dezembro, que é o dia que se completam os 40 anos de inscrição. Também estamos a fazer o restauro da igreja de Santo António dos Capuchos, que é da Irmandade do Livramento, ali em São Bento. As pessoas também, quando já passam por lá, já veem, já está pintada, já tem um ar, de igreja, não é? Já estamos também a fazer o restauro da igreja do Castelo, que também neste momento, quando se olha para lá, já se nota a diferença. E resolvemos fazer o restauro de algumas obras
de arte que estavam muito degradadas devido ao sismo ou devido ao tempo. Foi o caso da estátua do Álvaro Martins Homem, ali toda a gente conhece, ao pé da panificação. Na avenida dele. Na avenida dele, em que ele estava muito corcomido pelo tempo e está como se fosse novo. E é o caso de um conjunto de arte fúnebre, ou seja, de túmulos e de lápides que estão no cemitério do Livramento e que são propriedade pública ou que são de figuras históricas importantes para a história da cidade e que estavam muito danificadas desde o tempo do sismo. A maior parte daqueles elementos são elementos que não têm uma grande ligação entre si, ou seja, não estão presos, e o abanão do sismo fez com que muitos caíssem ou ficassem rodados ou ficassem inclinados, e a verdade é que 40 anos depois eles continuavam desalinhados. Não houve um sismo que os pusesse no lugar. Não houve um sismo que os voltasse a alinhar. Então o que se está a fazer é ir a esses monumentos fúnebres e, enfim, reconstruí-los, recolocá-los no seu lugar. A maior parte deles, as peças até estavam lá encostadas ao muro, e portanto é uma questão de se identificar o que é que pertencia a cada uma, colocá-lo no seu lugar. Só que isto é um trabalho que, além de caro, é um trabalho de paciência, e portanto vai-se fazendo devagarinho. Nesta altura creio que estão 7 restaurados, mas ainda temos uma boa meia dúzia a precisar de restauro. Isto no que diz respeito àqueles que são do município, porque na verdade depois existem outros que são propriedade de particulares, portanto de famílias que ainda mantêm ativos os seus jazigos e que também estão a precisar de restauro. E portanto este é um trabalho que tem que continuar, quer na vertente pública, quer na vertente privada. A intenção é nós continuarmos a resolver os públicos e depois criarmos um mecanismo também de incentivo e de apoio aos privados, no sentido de se eliminar também do cemitério os traços do terremoto e também da incúria, porque em boa parte estas coisas somam-se umas às outras, e ver se colocamos as coisas no seu lugar. Mas a verdade é que as coisas estão bem melhores no cemitério. Não se costuma convidar ninguém a visitar cemitérios, mas se alguém tiver curiosidade, faça favor de entrar, porque não? Faça favor de entrar e verá que as coisas estão muito melhores do que aquilo que nós estávamos habituados a ver. Presidente, mesmo para terminar, hoje é dia de São Martinho. Pois, estamos no dia de comer umas castanhas, beber um copinho de vinho e, enfim, celebrar o São Martinho. O São Martinho é um santo é mais uma tradição com grande força aqui, e eu espero que as pessoas o celebrem com dignamente. Na Praça Velha haverá também uma coisa feita mais pelos grupos da terceira idade que vão lá estar. Portanto, mas também está toda a gente convidada. Toda a gente convidada, e haverá com certeza as múltiplas festas nas nossas casas e nas nossas coletividades, e portanto celebremos o São Martinho, até porque despesas não pagam dívidas. Exatamente, e sabemos também de algumas freguesias que têm por tradição comemorar este dia e mais comemorar com grande força. Exatamente. Presidente, foi um gosto tê-lo cá mais muito obrigado, vez. Foi um prazer. Continuação de bom fim de semana. Bom fim de semana. Para quem nos e ouve, bom São Martinho. E bom São Martinho já agora, igualmente. Para quem nos ouve também, um bom São Martinho. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.